Vamos lá, pessoal, isomeria. Você vai ver aí que existe a isomeria constitucional estática e a isomeria constitucional dinâmica. A isomeria constitucional estática vai ser dividida em funcional, que é aquela que é a isomeria de função. Como assim? O composto tem a mesma forma molecular, mas vai ter funções diferentes. Não é a função do que ela faz ou deixa de fazer, mas é a função orgânica ali. Você vai observar, por exemplo, que na funcional nós temos a isomeria éter-álcool, a isomeria tioéter-tioálcool, a isomeria cetona-aldeído, a isomeria éster-ácido carboxílico, entre outros exemplos. Também a isomeria fenol-álcool aromático éter-aromático. Você vai ver aí que cada uma dessas tem um tipo de fórmula geral para que ela seja classificada como aquele tipo de isomeria, tá? Dentro da isomeria funcional. Você vai perceber ali, por exemplo, o exemplo, né, da cetona. Você vai ver ali no primeiro exemplo de função um aldeído e logo do lado você vai ver uma cetona. Qual a semelhança entre eles? A semelhança entre eles é a fórmula molecular. Se você for analisar ali, você vai perceber que a fórmula geral deles vai ser CnH2nO, né? Sendo que neste caso a fórmula molecular deles vai ser C3H6O. Só que os dois são mesmos compostos? Não, eles são diferentes. Então, o que faz eles serem isômeros? Eles terem a mesma fórmula molecular, diferente forma estrutural. Qual a isomeria deles? Isomeria de função ou isomeria funcional. A isomeria de cadeia antigamente era chamada assim, agora ela é chamada de isomeria esqueletal. Tá? É só para dizer que a diferença agora vai estar na cadeia. Por exemplo, ali você tem, no primeiro exemplo, uma cadeia fechada e no segundo exemplo, uma cadeia aberta. Qual a semelhança entre eles? A fórmula molecular. Qual é a diferença entre eles? A cadeia e, consequentemente, suas propriedades, tá, gente? Então, você vai ver aí que na esqueletal nós podemos ter, por exemplo, cadeia ramificada e cadeia normal, cadeia heterogênea e cadeia homogênea, cadeia fechada e cadeia aberta, que é esse caso aí, né? Que é o ciclo propano e o propeno. Nós vamos ter já na isomeria posicional uma alteração, gente, que antigamente era classificado como metameria quando acontecia a isomeria, quando acontecia uma mudança da posição do heteroátomo, do átomo diferente de carbono, entre carbonos. Mas hoje não se diferencia assim mais. Hoje eu só chamo de isomeria posicional. Essa isomeria posicional pode ser de insaturação, ou seja, de dupla ou tripla ligação. Pode ser a mudança de posição do grupo funcional. Pode ser a mudança de posição do heteroátomo. Ou pode ser também a mudança de posição do substituinte. Então, hoje é classificado como isomeria posicional. Então, você percebe ali, por exemplo, na isomeria posicional, o que é que você analisa ali? Que o OH, que é o grupo funcional ligado ao carbono saturado, então é um álcool, você percebe que no primeiro composto vai ser ali com relação à posição, né? Você vai ter ali diferentes compostos. Por exemplo, o propan, propan 2-ol e o propan 1-ol. São álcoois, mas você vai ver ali que vai estar em locais diferentes, ok? Agora, já no outro exemplo, o que você vai ver? Você vai ver que o heteroátomo está em uma posição diferente. Professora, cadê o heteroátomo? É a letrinha O de oxigênio aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso é um heteroátomo. Por que heteroátomo? Porque é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Quando acontece de eu ter compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas tem diferente forma estrutural e que está mudando a posição do heteroátomo, eu vou também chamar de isomeria posicional. A isomeria constitucional dinâmica é a chamada também de tautomeria. Ela vai acontecer
principalmente aí na questão do enol-aldeído, aldeído-enol, e na cetona, enol-enol, cetona. Por que tem essas duas setinhas assim diferentes? Porque significa dizer que vai acontecer, entre aspas, um equilíbrio. A isomeria constitucional dinâmica também é conhecida como tautomeria e ocorre somente na fase líquida em compostos cuja molécula possui um elemento muito eletronegativo, como oxigênio ou nitrogênio, ligado ao mesmo tempo ao hidrogênio e a um carbono insaturado, ou seja, que faz ligação dupla. Logo, os dois isômeros passam a coexistir em um equilíbrio dinâmico, por isso que tem que ter essas duas setinhas, significa que a reação pode acontecer tanto do modo direto como do modo indireto, ou inverso, podemos dizer assim. É o caso aí, por exemplo, você vai ver do etenol e etanol, um propen-2-ol e a propanona, né? Eles vão ter a mesma forma molecular, porém eles vão ter diferenças aí na sua estrutura, logo vão ser compostos diferentes. A isomeria cis-trans está relacionado aí, por exemplo, ao seguinte detalhe. Para ser cis, você vai analisar o seguinte macete. Se estão do mesmo lado, vai ser cis. Quem, professora? Tá vendo ali, ó, Cl, Cl? Os dois estão para cima, não é? Os ligantes iguais estão para cima, né? Ali, Cl, Cl. Então, você vai dizer que se os dois estão do mesmo lado, vai ser isomeria cis. Professora, mas se não estiver, aí eu vou dizer que é trans, porque olha só, fica tipo atravessado, então isomeria trans. Isso aí é muito comum com relação a certos medicamentos, com relação também a alguns compostos do nosso organismo, em que vai ter essa diferenciação, principalmente. E a isomeria óptica está relacionada também com essa estereoisomeria, tá? Mas vai estar mais relacionado aos enantiômeros, que são nada mais é do que o significado de ambas as partes. Ocorre quando os 4 ligantes precisam ser todos diferentes entre si. Olha só aqui, por exemplo. Nós vamos ver ali, né, que os 4 ligantes entre si são diferentes. Quando isso acontecer, eu chamo de isomeria óptica. Por que óptica? Porque você vai ter que lembrar de espelho. Quando você põe a sua mão esquerda no espelho, ele vai te mostrar a mão direita. E aqui é semelhante também. A diferença entre dois enantiômeros costuma ser bastante acentuada em relação a fenômenos bioquímicos, ou seja, na maneira como dois enantiômeros atuam em um organismo vivo. E aí você vai perceber que, nesse caso, não vai mais existir o termo carbono quiral. Tá? Antigamente se chamava de carbono quiral aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Hoje não se diz mais isso. Hoje se diz que a molécula é quiral. O que significa esse quiral ali? É exatamente essa semelhança ali, essa capacidade de ter 4 ligantes diferentes. Então vai ter propriedades ali, características desse caso. E o quiral vem de mão em grego, pois esse fenômeno ser assimétrico e não sobreponível ocorre com as mãos direita e esquerda, como eu falei anteriormente. Então, por isso que eu vou chamar de óptico, tá? Mas hoje em dia é só chamar de enantiômero. E ali você vai analisar que existe o enantiômero levógero, que é aquele que desvia a luz do plano para a esquerda, e existe o enantiômero destrógeno, que é aquele que desvia a luz para a direita. Sabe qual é a importância disso? Não tem muita importância não, é só porque algumas questões podem pedir isso, tá? E quando for opticamente inativo, eu vou chamar de mistura racêmica, que é um caso específico de enantiômero. O que vai acontecer com a mistura racêmica? É porque ela é constituída de partes iguais de 2 enantiômeros. Ela não vai desviar a luz, ou seja, vai ter diferentes estruturas completas ligadas ao carbono. Logo, a gente vai dizer que esse átomo de carbono assimétrico é aquele que tem todos os 4 ligantes diferentes entre si. Mas só que aí você vai observar aqui, ó, que são compostos diferentes, ok? Catalise